Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou o Anderson Dick, sou fundador da Feotech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras e hoje uma saga que eu nunca imaginava, ou não imaginava que fosse acontecer tão cedo. Hoje eu vou comprar, ou comprei, e eu vou mostrar para o meu filho o primeiro carro, que talvez vai ser o primeiro carro dele. Mas fiquem tranquilos, não é a Mercedes e nem o Supra. É um outro carro que tem uma memória muito especial. Vocês viram eu já indo para Miami na outra vez, um outro episódio com ele, que eu fui visitar o Cláudio e olhamos vários carros, e nesse intervalo aí eu acabei comprando um carro para ele que ele não viu ainda. E agora nós estamos saindo de casa aqui, hoje é um domingo de manhã, dia dos pais nos Estados Unidos, e a gente vai estar lá indo olhar esse carro. Só que para começar a treinar, quem sabe eu deixo ele manobrar o carro aqui na garagem. Hein, Pedro? Pode vir aí. Quem não era piá e gostava de manobrar um carro assim na garagem do pai? Vai devagar, devagar. Vira a direção. Devagar. Vira tudo. Tá. Vai bem devagar, bem devagar. Bem devagar, que aqui tá apertado, ó. Mais um pouquinho, deu. Agora vira pro outro lado tudo. Bota no drive, segura no freio. Devagar, pode vir. Mais um pouquinho. Deu, deu. Vira para o outro lado. Ré. Mais um pouquinho. Deu. Agora bota no parque aí. Desliga o carro aí, que senão vão acordar os vizinhos. Tá bom. Bom dia. Esse é o que tu pode dirigir nesse momento aí, ó. Só sair da garagem, não tem carteira ainda. Agora, ó, bota na TV, chama a família. Esse episódio hoje eu acho que é um episódio bem de família. Pelo menos pai e filho aqui, vocês vão curtir aí todo mundo. Vamos lá. Agora é o seguinte, ó, vamos começar. Agora eu dirijo, não é contigo ainda. Essa é uma das primeiras vezes que o Pedro tá dirigindo assim, ó, aprendendo os básicos aí, né? Vamos lá então. Vamos. Ó. Tá, agora é o seguinte, ó. Pedro fez 13 anos de idade. E com 15 pode começar a dirigir com o pai do lado na rua, né? Eu acho que sim, não sei muito tudo ainda. E com 16, na verdade, aqui nos Estados Unidos pode ter carteira, né? Então a história é a seguinte, ó. Tem vários fatores nessa história de comprar um carro, tá? Primeiro, o Tesla, né? O Tesla, que é meu carro de dia a dia, digamos assim, ele é um leasing e eu vou explicar um pouco melhor disso aí, mas ele estava acabando o leasing e eu precisava achar um outro carro para ser, digamos, meu carro de dia a dia, porque dos meus carros aqui nos Estados Unidos, todos eles ou é 2 lugares, que nesse aqui, que não dá para trazer a família inteira. Então, dos meus carros, 2 lugares aqui nos Estados Unidos é o Corvette e a Mercedes SL600. Sim. Aí, dos 4 lugares, ou 5, é 4 basicamente, que é o Supra. Na verdade, o Supra é 2 mais 2, né? Porque 2 na frente e atrás não dá pra nem botar as pernas pra trás. Que também não é um carro que dá pra viajar, não dá pra ir para o aeroporto, não dá pra fazer nada. Nesse sentido de deixar o carro, por exemplo, parado ou em um lugar muito... Não, eu não confio de deixar esse carro assim em qualquer lugar. E tem o Cadete que eu vendi, né? Até eu nem sei se eu avisei, eu falei nos vídeos, eu vendi para um cara que é um grande amigo meu de Santa Cruz do Sul, chama Novak Brust, o Pipo. E esse carro tá indo para Santa Cruz do Sul. O Opel Kadett vai estar no Brasil, então vai ter mais história dele lá.
Mas também não era um carro que dá pra viajar nem nada, né? Aquele 1967 eu já mostrei os detalhes deles. E aí tem o Opala, tem o... que também não é um carro que dá pra andar, até porque tá estragado, o motor já faz um ano aí. O Daniel da Pro Auto vai vir montar e ele e o DG vão ver. E a Mercedes 190E, que seria um carro 4, 5 lugares, também não tá pronto, também não vai ser um carro de dia a dia. O Cuda, menos ainda, né? Dá pra ir de vez em quando no futebol, mas não dá pra ficar, não dá pra viajar, não dá pra fazer nada. O DeLorean é 2 lugares também, né? Então tem aí o grupo dos 2 lugares. A Ferrari é 2 lugares e tá no Brasil. Então esse é mais ou menos os carros que eu tenho nos Estados Unidos. Nenhum deles é um carro assim de dia a dia. O Tesla era o carro que eu podia andar mesmo, assim, né? E aí eu fiquei pensando, não, tem que comprar um carro de 5 lugares, que dê pra viajar, que se fizer alguma coisa. Então é o seguinte, aí... um dos carros que o Pedro mais lembrava, né? Era da BMW. E o que quantos anos tu tinha aí? Em 2014, tu nasceu em 2011, tu tinha 3 anos de idade. Sim. E tu te lembra ainda dela? Sim. E eu tinha, na verdade, uma M5, uma BMW M5 V10 prata, que eu comprei ela em fevereiro de 2014. Então tu tinha 2 anos e pouco. Não, tinha 3 anos e meio. Não. 3 anos e pouco. Fevereiro. Tu ia fazer 4... Ah, não, tu ia fazer 3. Eu ia fazer 3, sim. E tu te lembra... Aí eu fiquei com ela 2 anos só, tipo, quando tu tinha 3 até 5, 6 anos, então. Ah, sim, porque 5 anos, que aí quando tu veio para os Estados Unidos tu tinha 5 anos de idade. Sim. Então dos 3 aos 5, então foi o primeiro carro que tu te lembrava, assim, né? O que tu te lembrava dela, assim? Que nem outros carros que o pai tinha que não era para toda a família. Então aquele carro pode ir que nem para Santa Cruz e coisas assim. Então quando a gente ia para Santa Cruz, que nem ele ia rápido nas curvas, que era bem legal. Assim, é que tinha umas curvas assim que eu fazia ela... Não era nem acima da velocidade, mas é que eram umas curvas bem fechadas ali, chegando em Santa Cruz no Grazer, né? E aí a gente fazia as curvas legais, que me lembro, falava, tu sentava no banco de trás e ia empurrando pros lados assim, né? Mas e tu te lembra disso, né? Sim, era bem legal, eu e o Eduardo amava disso. E aí... Não, o Eduardo não era... Ah, tá, o Eduardo já tinha 1 ano. Sim. É verdade. Porque aí... E aí em 2000... Isso eu comprei esse carro em fevereiro de 2014, tá? Até uma coisa muito interessante, ó. Inacreditável. Em fevereiro de 2014 eu comprei esse carro, a BMW M5 V10 lá no Brasil. Em 15 de julho de 2014, eu comprei pro Kaká da Wood uma BMW M3 no Brasil. Que na verdade foi que eu comprei, que eu digo, um amigo meu, chama Eder Gassi, até um amigo de infância, de adolescência lá, ele disse, tem um médico amigo meu que tá vendendo uma BMW velha, ele falou dessa maneira assim, e ele quer 38 mil reais na BMW, só que naquela época para ser 38 mil reais tinha que ser uma M3, não era uma série 3 comum. E aí eu disse, cara, me passa mais informação, o carro tá 10 anos parado, nem tá funcionando direito, uma coisa assim, sabe, me passa mais informação. O carro tava em Venâncio Aires. Aí ele me passou, eu fui lá olhar o carro, cheguei lá, o carro era impecável, uma M3 preta maravilhosa, assim. Pra quem sabe a história, conhece o Kaká, sabe que esse carro ele comprou, né? E aí quando eu fui olhar o carro, o carro tava tão inteiro e eu disse pro Kaká, o carro é muito zero. Só como eu já tinha meio prometido pra ele, digamos assim, eu não ia ficar pra mim o carro. E aí eu falei pro Kaká, se tu não comprar, eu compro, tá? Aí o Kaká, não, como assim, não sei o que, como assim? Não, cara, o carro tá tão bom, se tu não comprar, eu compro. Só te dou a prioridade porque eu tava olhando pra ti o carro, mas se tu não quiser, eu compro ele. Ah, não, tá me botando pressão. Então, cara, esse carro, quer apostar quanto que ele vai valer mais daqui a 10 anos do que ele vale hoje? E o Kaká, não, porque isso não é investimento, porque eu vou perder dinheiro, se eu deixasse no CDB ia ser melhor. Aí no investimento, né? Aí olha só que coincidência, eu não me lembrava disso. Eu fui olhar minha agenda agora aqui, para daqui a... Eu tô organizando minhas próximas semanas aqui e eu botei uma nota na minha agenda lá em 2014 para eu me lembrar, 10 anos depois, 15 de julho de 2015, tá essa nota. Eu vou botar um screenshot da nota aqui para vocês verem, que eu anotei os preços da BMW que eu tinha pago, da M5 V10 que eu tinha pago e da M3 que o Kaká comprou naquele ano. Eu vou botar os valores aqui, ó. Eu só me lembro assim, convertendo em dólares, que o dólar era 2 e pouco para 1, não era nem 5 para 1.
convertendo em dólar, ele pagou 38 mil reais e eu tinha pago 123 mil reais na minha M5 V10 no Brasil. A minha dava 55 mil dólares com o dólar da época e a M3 dele dava 17 mil dólares ou 18 mil dólares da época. E eu disse, cara, vai valer mais, daqui a 10 anos a gente volta a falar. E eu postei alguma coisa com ele, que eu não me lembro o que é, mas Cacá, tu te lembra? Aí tu tá me devendo mais essa, tá? Porque eu ganhei. E aí a gente foi olhar hoje os valores, isso era no Brasil, não era nem nos Estados Unidos, tá? Uma M5 V10 hoje no Brasil vale o quê? 500 mil reais, uma coisa assim, 400 mil pelo menos. E se tu dividir aí dá, vamos dizer que dá 80 mil dólares, né? Então de 55 para 80 mil dólares. Isso com o dólar, que o dólar despencou, né? Se pegar em reais, ficou 4 vezes o valor em reais, né? Então valorizou direto. E a M5 e a M3 dele, ele comprou por 38 mil reais. Claro que ele gastou uma grana nela, mas ele vendeu, se eu não me engano, uns 200 mil, preparada, tudo. Mas ela valeria, mesmo original, assim, valeria mais de 150, 200 mil, 250 mil, 300 mil, não sei. Até se alguém souber, fala aí. E aí ele apostou isso, mas a grande coincidência, na minha opinião, é o seguinte. Por causa dessa memória do Pedro, por causa desse... tipo assim, eu também sempre me lembrava dessa M5 V10. É um carro que me marcou muito a história, sabe? Me marcou assim, porque é o barulho mais legal que eu já tive de carro de rua da minha vida, sabe? E o carro era uma fantástica, assim, eu só vendi ela no final de 2016, vendi para um grande amigo, até o Jader Krollo, porque eu precisava vir, eu estava me mudando para os Estados Unidos e a gente veio para cá em janeiro de 2017, vendi tudo que eu tinha lá praticamente, assim, vendi o apartamento, vendi a BMW, que era meu carro de dia a dia, vendi todos os carros assim e acabei ficando só com o Calibra na época e o Mazda RX-7, que era meu. E aí depois disso, e aí para comprar os carros aqui, para comprar nos Estados Unidos. Só que aí quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a olhar essas M5 V10, que eu pensei, cara, nos Estados Unidos é muito barato, porque eu tinha vendido ela porque, por exemplo, 155 mil dólares, e nos Estados Unidos uma M5 V10 naquela época era 20 e poucos mil dólares, era metade do preço. Eu pensei, caramba, eu vou comprar uma dessas aí. Só que aí eu olhei, até olhei uma branca de um amigo meu, de um cliente nosso lá de Michigan, ou de Illinois. E fiquei, aí cheguei a fazer uma proposta para comprar, só que a gente não se acertou, ficou meio assim, acabei não comprando, mas eu também fiquei com receio. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fiquei muito na dúvida se ia dar se ia dar certo, daqui a pouco ia ser uma coisa temporária, se eu ia voltar. Aí tanto que eu não aluguei casa, a gente alugou uma casa em vez de comprar uma casa, porque a gente não, né, seria mais fácil se mudar ou se não gostasse do local. E também eu comprei um carro mais tranquilo, assim, que dependesse menos de mecânico, porque essas M5 V10 aí, pra quem conhece a história, eu vou falar depois, ela tem um monte de probleminha crônico, assim, que se depender de mecânico, sai cara a brincadeira, né? E aí eu acabei comprando uma BMW, uma 335 na época, 2016, assim, acho que era uma 14, e é um carro, de certa maneira, mais novo, baixa quilometragem, que eu não me incomodei, fiquei um ano com ele, mas também não teve graça nenhuma, assim. Foi um carro que, pro padrão americano, que é um carro bem simples até. E aí fiquei com aquela M5 na cabeça, E aí agora, eu disse assim, quando a gente começou a falar, eu e o Pedro, né, que carro tu ia querer ter quando tu tivesse 18 anos, ou 18 não, 16 aqui. Aí logo tu sempre falava M5, né? Aí a gente até olhou uma M5 da V8, lá da mais moderna, no Cloud lá, mas não é o mesmo motor, é diferente, né? Sim. Aí eu fiquei, então eu tenho a desculpa perfeita, eu preciso de um carro de dia a dia. Eu sempre quis uma M5 V10. O Pedro me deu a desculpa suficiente para dizer que é pra ti o carro. Aí a gente conta pra mãe que o carro é pra ti, né? Mas entre nós, na verdade, eu vou usar o carro. Aí vai ser meu. Aí depois talvez seja teu, vamos ver. Vamos ver se tu trabalha pra isso e vai ter que pagar um pedaço dele, viu? Sim. E aí eu acabei pensando nisso. Aí eu olhei, fiquei assim, ó, tô há semanas ou meses olhando no Marketplace esses carros, Dennis e todo mundo assim, e tem um monte dessas M5 V10 para vender nos Estados Unidos. É um carro realmente disponível, sabe? Não é um carro que não encontra mais.
Mas a maioria delas é 100 e poucas mil milhas, é um carro já mais rodado, que tem uma história. Aí tem os baratos, o Denis até vai falar que ele quase comprou um barato ali. Ou seja, tem muita história desses carros assim pra lembrar. Agora eu me lembrei assim, tem até um vídeo que eu fiz com a minha lá em 2016, acelerando no Velopark. Vou botar esse pedaço do vídeo aqui pra vocês entenderem um pouquinho da emoção que é esse carro ali. Esse carro é fantástico. É animal esse carro, né? Chega a me dar um arrepio só de lembrar. Mas aí a história é o seguinte. Aí a gente olhou os carros lá em Miami, né? Olhamos na internet, assim, eu pensei, vou começar. Quando é 24 de julho de 2024 eu tenho que devolver o Tesla. Completa 3 anos. Eu vou olhar, vou ficar olhando os carros, ali por julho a gente compra a BMW, né? E aí quando eu tava olhando os carros na internet, o Eric, até da Proline, ele me mandou uma mensagem: Anderson, tu viu que o Joe, que é um cliente nosso, que é aquele cara que eu tava olhando a M5 dele há 6 anos atrás, 7 anos atrás, tá vendendo de novo ela e ele não tinha vendido desde aquela época. E aí eu mandei mensagem pro Joe, disse, cara, como é que tá a M5? Não, tá parada desde aquela época, tem 50 mil milhas o carro. E aí eu negociei com ele, perguntei quanto é que tu quer no carro? Ele tava pedindo 23, mas eu te faço 21 mil dólares. Na época, 7 anos atrás, ele estava pedindo 25 nela. E até um detalhe, ele disse que pagou 38 mil dólares nela em 2014. Então aquele cálculo lá do valor do Brasil estava coerente. Os carros estavam baratos no Brasil em 2014. Porque eu paguei 55 mil dólares nela em 2014. E aí negociei com ele, disse, cara, tu me traz ela, entrega ela, não sei o que. Então eu vou ficar com ela. E aí organizamos e ele me entregou o carro na sexta-feira. E agora o carro está aqui na Fueltech. O Pedro não viu ele ainda, eu vi ela um pouquinho, dei uma voltinha mínima assim nela, mas eu não parei nem para analisá-la direito, sim. Recebemos o carro na sexta, sim, só peguei, o Joe foi embora e o carro está aqui agora. Então, vamos hoje, a gente está indo para a empresa especialmente para analisar o carro, olhar o carro, ver o que tem que fazer, o que eu não... Tem umas coisas que eu não gosto nele, que tem que mudar, vamos ver o que tu acha, e esse vai ser a ideia, para vocês entenderem um pouquinho melhor aí. Então, estamos chegando na FT aqui. Nós estamos na direção da peça. Então, vamos fazer uma pegadinha com o Anderson. Eu, Vinícius, Leandro e nosso amigo Frango. Com o nosso amigo, Frangolino, com o nosso amigo Diego, que está aqui filmando, e com os nossos colaboradores externos que não estão aqui, mas a gente vai fazer uma pegadinha e vamos ver como que ele vai cair. O que tem aí embaixo? Um Chevette? Bom, ele está esperando chegar aqui e pegar o quê? Ver o carro novo dele, a M5. Branca. É branca. Eu não sei se essa parte vai estar depois ou antes, mas ele está esperando a branca. A hora que ele puxar, vocês vão ver a cor do carro que está embaixo. Qual a sua expectativa? Não é fácil de dar uma pegadinha no Anderson assim, né? Então, acho que ele vai ficar bem surpreso, ainda mais vai vir o filho dele junto. Então vai ser interessante. Né? Vai pegar os dois de surpresa. Ó, isso aqui entrou pro time do VAG. Os VAG. É os VAG, Vagnation. Em homenagem ao Felipe aí, VAG. Meu Felipe. Vai uma dor de cabeça. E aí, mano? Beleza? Tua mulher deixou tu vir, cara? Deixou. Me chutou da cama. Tá parecendo aqueles negócios do overhauling, aqueles que era... Não sei se vocês assistiam. Assisti, pô. Sequestrava, né? Que sequestrava. Eu sei coisa. Então tá aqui um Chevette. Ele tá esperando receber a M5, vai ser o Chevette embaixo dos panos. A outra tá aqui, ó. O quê? Ele vai abrir, vai aparecer o quê? Vai aparecer Capa vermelha ainda. Mais uma capa aí. Uma capa vermelha e aí está... Uma capa vermelha. Ó.
Branca. Branca. Você do nada se desesperou, você tava um diretor sensacional e do nada Cara, desesperou, mas é porque bateu o um troço, suor. Sabe quando... É, tem uma suadeira. Eu Porque tô quando vendo. o troço começa a dar muito certo, dá um troço assim. Porque o que acontece? Eu Vai. tava esperando que ele viesse aqui, ia fazer um negócio, mas não. Ele tá vindo com o filho dele, já da casa dele, pra chegar aqui e ver o carro. Então acabou que a pegadinha vai ser no Anderson e o filho vai cair junto. Então, assim, gente, vou falar pra vocês, então, assim, foi muito bom trabalhar na FT até hoje, cedo. Ou continuaremos aqui, mas se não, foi um prazer conhecer todos. Maravilhoso trabalhar aqui, Vini, muito obrigado pelos dias de agora- compreensão. E você já vai colocar a BMW à venda, né? E aí eu já boto a BMW na venda pra Agora já poder comprou, pagar. agora já comprou BM, fechou, pode ser demitido, né? Não, isso aí não custa nada pra manter. De graça, né? V10, imagina. V10? Tá louco. Imagina, Que bom. então, gente, é isso que deu nervosismo. Então, existe uma grande probabilidade de vocês nem ver esse vídeo, porque ele ficar puto, e vocês verem esse vídeo só depois, que alguém botar, né? Mas, o nervosismo tá grande aqui agora. Vai. Porque era pra ser um troço simples e virou quase que o Faustão tá vindo contratar nós pra fazer pegadinha. Vai aplicar uma pegadinha no chefe e no futuro chefe, né? Putz, já no futuro. Já começou bem, né? Já comecei bem no futuro. Comecei bem o futuro, né? Aí, ó. Já viu? Eu vi, sexta-feira. Legal. Tá legal. Eu Branco? acho que a gente vai botar mais. Isso que eu ia falar agora. Branco é raro. Poucas M5 vieram branco. E as rodas são pretas. As rodas são pretas. Tudo preto. Vamos ver se tu gosta das rodas. Eu tenho uma opinião das rodas, mas eu... Ah, vamos... Não é tua opinião que Peraí. importa, é a minha. Nós temos que comparar o barulho do V12 com... Ele tem que fazer que nem um som, que nem quando tá fazendo isso, tá alguém fazendo vídeo. É. Tem que conseguir ver. Ah, o limitador. Deixa eu ver uma coisa. Antes de a gente entrar no carro novo aí, na BM, eu queria comentar um pouco com vocês várias coisas sobre o Tesla. Esse carro para mim foi um carro muito importante e eu tenho ele há 3 anos e é o meu segundo Tesla. Vamos fazer o seguinte, ó. Para eu comentar sobre o Tesla, deixa eu levar ele na sombra porque agora tá um solaço aqui, ó. Uma coisa legal desse carro aqui é o seguinte, ó. Primeiro, ele não tem chave, né? Tu simplesmente não só o celular aperta na porta, ele já abre, ó. O que é uma coisa que é legal de falar assim, ó. Cada momento a gente tem um carro, tu tá meio que vidrado em uma fase, acho que é uma fase da vida diferente dos carros, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, né? Eu era muito curioso com relação aos Teslas, como é que era o carro elétrico. A gente estava bem no início da fase de desenvolvimento da FTE, né, que é a parte de divisão de elétricos da Fueltech. E no Brasil, para ter um Tesla lá em 2016, 2017, era impossível, né? Praticamente existia alguns ali, o Daniel Lunelli, um grande amigo lá de Santa Catarina, eu acho que é um dos primeiros que teve, mas naquela época, 7 anos atrás, 8 anos atrás, era muito difícil ter um carro desse. Então, para nós era muito curioso, e os caras já estavam muito à frente. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que nem eu falei, eu tentei comprar essa BMW M5, não tive coragem por causa da manutenção, achei que não ia ser uma boa, não seria seguro o suficiente, fui lá e comprei uma 335. Mas logo em seguida, assim, uns meses depois, eu percebi que eu podia comprar um Tesla e eu achei que era mais útil eu entender, aprender. E aí foi engraçado porque eu fiz essa mesma placa ali, ó, FT Watt, que na verdade é uma analogia à potência em watt, né, que é uma unidade utilizada normalmente para potência de energia elétrica, né, relacionada à elétrica. E ao mesmo tempo uma brincadeira com o FT Watt, como assim, o quê? Um carro elétrico? Porque muita gente perguntava, como assim, mas tu é um cara, tu é o dono da Fueltech, vai comprar um carro elétrico? E eu sempre para mim, na verdade, eu já entendia muito claro que naquela época que uma Fueltech, ela controla um carro a combustão, um carro elétrico, qualquer veículo, né, não importa, diesel, todos os tipos de motores, inclusive elétricos. Então, para mim, era muito importante poder estudar esses carros elétricos. Aí eu comprei meu primeiro Tesla, peguei ele num leasing, que é uma modalidade de aluguel, para que tu tenha a opção de compra no final e ela acaba sendo um pouco mais segura, porque tu tem pré-definido e no final tu não precisa te preocupar em vender o carro, tu simplesmente devolve o carro. E aí eu peguei o primeiro Tesla, quando acabou o leasing dele, bem na época eles lançaram o Plaid, que é o carro mais fantástico assim
na minha opinião, um dos últimos décadas, assim, em termos de performance e de tecnologia, assim. Esse carro, há 7, 8 anos atrás, ele já dirigia sozinho, assim, sem volante, sem precisar dirigir, sem prestar atenção. Evoluiu muito, muito, e sem falar que é o seguinte, o Plaid mesmo, em 2017, quando foi lançado, não, desculpe, estou me confundindo já, em 2020, porque o meu segundo Tesla, em 2020, eu peguei esse aqui, o 21, na verdade, eu recebi ele em 2021, julho de 2021. Até, vocês têm um episódio meu que é épico, assim, que eu fui buscar ele, peguei minha família, levei o Eduardo, o Lucas, o Pedro, a Diane, o Lucas, que era novinho, tinha pensado, ele tinha 2 anos de idade, que ele estava na cadeirinha de bebê, assim, cara, ele teve uma reação assim na aceleração que até hoje eu vejo aquele replay lá e me lembro, assim, foi aquele dia que fez o download no cérebro dele da força G, assim, para entender o que era aceleração, né? Porque esse carro é muito impressionante, ele tem 1020 cavalos de potência e um torque inacreditável. Já acelerei com esse carro aqui, fui 402 metros contra o Corvette C8, esse carro aqui já andou na frente do meu Corvette várias vezes, porque o Corvette para virar 8,9 é uma vez na vida, 10 vezes na vida, esse carro aqui, qualquer lugar ele vira 9,2 nos 402 metros. Então assim, é um carro fantástico em termos de performance, assim, realmente fui muito feliz, aprendi muita coisa, impressionei muitas pessoas em todos os ambientes, assim, consegui levar muita gente para se impressionar nesse carro e foi assim, realmente um momento muito curtido, sabe? E eu estou explicando isso agora porque tem vários fatores pelos quais eu vou devolver esse carro e eu não vou pegar um outro elétrico agora, eu não vou pegar um outro Tesla. Uma delas é porque eu acho que eu não ia pegar um outro igual, porque quando eu peguei esse carro valia 135 mil dólares, tá? E o leasing dele explicando até valores para quem tem curiosidade, vamos dizer assim, sem entrada a prestação era 2 mil dólares por mês, tá? Nesses 36 meses. Então praticamente ele me custou 72 mil dólares em 3 anos para ficar com o carro. Mas em compensação eu entrego o carro e não me preocupo com a revenda dele. Porém, 72 mil dólares digamos assim, de desvalorização no custo que custou esse carro, né? Só que foi um bom negócio eu ter feito o leasing e não a compra, porque esse carro, quando ele era 135 mil dólares, no meio desse período, a Tesla baixou o preço dele para 90 mil dólares. Então eles baixaram, imagina, 30%, 40% do preço do valor do carro. Então hoje, se eu pegasse ali, eu ia vender ele por bem menos do que se eu tivesse feito o financiamento, eu ia ter perdido muito mais dinheiro. Então ter feito o leasing para um carro que tinha uma flutuação tão grande de preço foi menos pior, digamos assim, mas mesmo assim é um valor considerável para gastar num carro, para perder num carro, entre aspas, em 3 anos. E até agora, assim, todo mundo, quem é empresário, e especialmente quem é empresário no Rio Grande do Sul, ou quem mora no Rio Grande do Sul, ou quem tem negócios, sabe o quanto agora foi todo mundo afetado financeiramente, né? Tipo, o prejuízo que a gente teve na empresa nesses 30 dias embaixo d'água e todo o prejuízo que perdemos de matéria-prima, de maquinário, de parar de operação, para qualquer empresa é muito caro, é muito delicado. Então, eu, como empresário, como responsável, digamos assim, pela empresa, acaba afetando diretamente a mim, né? Até a gente brinca que o empresário, ele, quando está dando certo, as pessoas vêm e falam assim, porra, o cara ganhou, e às vezes quando dá errado, não se lembram que é do bolso dele que vai sair os negócios, né? Então, de uma maneira bem simples, assim, eu pensei, cara, eu não vou gastar de novo 70 mil dólares em 3 anos num carro que não vai me justificar, ainda mais um carro que eu já debulhei, já entendi, já desmontei, já fiz tudo que eu precisava. Então, o que eu pensei? Não vou comprar um carro zero, vou comprar um carro usado. E aí foi essa ideia de começar a pensar num carro que não desvalorize, que eu não perdesse tanto dinheiro. E aí, ao mesmo tempo, associar isso a uma memória emocional. E aí eu usei a desculpa, o Pedro não está aqui agora, né, mas eu não sei se depois ele vai ver esse vídeo, mas aí eu usei a desculpa de que o Pedro queria uma M5 V10, que talvez é um sonho maior meu até do que dele, não sei, estamos descobrindo ainda. E eu pensei, vou comprar um carro que eu vou comprar por exemplo, 20 mil dólares e que daqui a 3 anos, assim, se ele valer, eu acredito que daqui a 3 anos ele vai valer mais do que 20 mil dólares do que eu paguei, 21 no caso que eu paguei. Eu acho que esse carro vai valer 25, 27, até vou fazer uma nota, eu vou botar uma nota assim daqui a 3 anos, em 16 de junho de 2027, eu quero saber quanto vai valer aquela BMW. Hoje eu paguei 21 mil dólares nela, eu quero saber daqui a 3 anos, eu acho que ela vai valer mais do que eu paguei nela hoje, porque eu acho que essa BMW, as M5, elas já têm ali 18 anos de idade
E normalmente um carro com 20 anos de idade é onde é que ele começa a parar de baixar de valor e começa a apreciar, porque aí ele vira clássico. Isso carros que têm potencial de virar colecionáveis, né? Ela com certeza tem, por toda essa história do motor. Mas, voltando ao Tesla, assim, muito feliz de ter tido esse carro, muito contente, acho que é um carro muito legal, diferente, que impressionou muita gente, eu aprendi muito, mas agora também aprendi com elétrico, entendi, gostei, mas quero um motor a combustão, quero fazer um carro assim que me dê tesão, quase um sentimento assim, tá, de repente se o futuro é elétrico, então deixa eu aproveitar um pouco enquanto ainda tem os carros a combustão, sabe? E esse é basicamente meu sentimento. Então, mais alguns dias eu estou devolvendo esse carro aqui e eu não podia deixar de ser justo, né? Fiz 32 mil milhas com esse carro, que são aí mais tipo 50 mil quilômetros, né? E tive zero de problema, assim. Esse carro não tem óleo para trocar, não teve nada. Quebrei 2 para-brisa, ou seja, que não é defeito do carro, né? E o carro realmente, assim, muito bom mesmo. Assim, foi uma experiência ótima. Mas agora estou pronto para M5. Agora é o seguinte, entra aí, vamos olhar a BMW aí, ó. Ah, tá na capa ainda, fizeram toda uma surpresa, ó. Vai ser uma surpresa. Aí, ó, peraí, não. Tira assim, ó. Ah, tá. Que é isso? Comprou outra? Que merda é essa? Não, peraí. Não era essa? Tu falou que era branca. Tá, e aí, Denis? Explica que tu comprou essa merda. Comprou uma pra ti também? Ô, Denis. Olha a cara dele. Qual que é essa aqui? Eu vi, porque que tampou as rodas. Vem cá, Denis, te explica aqui. Pera, só um minutinho, pera aí. Maryland. Agora não tô entendendo mais nada. Não é essa. Ó. Sim, tu falou que era branca. É branca? Não, eu vi ela na sexta, eu não posso estar tão louco assim. Só que eu sei o que eu já sei o que aconteceu. O Denis, ele é louco por esses carros e ele tava querendo comprar um também, mas ele tinha olhado um e falou, ó, tá vindo com ela aí, ó. Abre a garagem aí, ó. Ou ele vai vir por ali. Ah, vai vir por aqui, ó. Ah, fez todo um... Traz aí. Ah, fez todo um... Duas M5 V10, não basta um problema. Olha aí, ó. O que tu achou? Aí, Pedro. Desculpa, Pedro. É que... Nós precisava fazer isso. Tá, daí? Qual é a história dessa ali? É daí que estamos te enrolando alguns dias. Já tava aí esse negócio? Não, nós fomos buscar ontem com o Vinícius. Sério? O Vinícius foi comigo buscar Mas tu ontem. que comprou? Não, ele que comprou. Ah, Vinícius. Já falei, cara, tem que comprar uma merda, Vinícius. Calma, tá vindo, vamos ver. Tá vindo, há 3 anos tá me enrolando. Tá, não, peraí, agora até desnorteei. Agora até saiu do meu... Aproveita esse momento. Saiu do meu script. Tá? Tá. É tu então? Tá, mas tu não vai me mandar embora. Não, Porra, o carro é teu. não, é meu. É meu. Tu já tá andando com ele? Não, tu buscou Já? ontem? Tava em casa. Eu te vi andando, já demos uns cornos no povo aí. Então tá, então nós temos duas M5 V10 agora na Duas firma. M5 V10. Caramba. Tá. Não sei nem qual olhar primeiro. Aqui na verdade vai dar pra comparar bem elas aqui, ó. É. O máximo que vai acontecer é você ter duas M5 V10 agora, porque teu filho vai gostar de uma, você não. Não. Olha aí, ó. Eu acho que alguém vai perder as lanternas, hein? Porque olha só. Bom, senta aí pra te ver, vamos ver. O que eu mais quero ver é o escapamento dela. Quer ver, ó? Tá no... Pera aí. Não, nem mexe no câmbio, deixa ele assim, tá? Só dá uma acelerada assim, parado, que ele não vai mexer. Não vai. Ele já é um... Já é um escapamento... Pera aí, o motor tá quente, não? Não. Pera aí, não te emociona. Isso é o seguinte, ó. O motor... Esses BMW tem um problema crônico que é o seguinte, enquanto não chegar no 200 ali... Não acelera. Não dá pra acelerar parado.
Não dá pra nem acelerar assim mesmo. Tá, desliga ela então. Aperta aí o botão. Porque esses carros têm um problema crônico, até é o seguinte, tá aqui as bronzinas não? Tá aqui, tá tudo aí, as bronzinas. Porque esse carro vem com defeito lá lá na década de 2000, que as bronzinas de biela vinham com material fraco e ela estraga o motor por dentro. Tanto que aí todo mundo tem que trocar as bronzinas, ó. O cara até que me vendeu ela tem os jogos de bronzina aqui, ó. Já veio os jogos. Que tem que trocar, ó. Mas isso é um outro assunto aí. Isso é um segredo, que se deixar o óleo esquentar bem, ela não estraga. Mas tá. Vamos por partes agora, ó. Tá, interior preto. Só. Olha o que tinha no carro, né? Ah, as coisas de cinto de segurança. Isso eu já tirei. Tá, agora dá pra ver direitinho então as diferenças, ó. Os dois são interior preto, SMG. Só que aqui tá com as rodas original, que eu tô na dúvida. Qual que tu acha mais legal as rodas? Eu prefiro roda preta, eu já te falei isso. Então roda preta, mas esse desenho da original ou aquela ali? Eu prefiro esse. É. Pois é, eu tenho dúvida. Eu não sei se eu não acho isso aqui mais legal, mas essa ali é o desenho dela. Deixa eu ver uma coisa. Essa aqui é uma roda, ó. É uma BBS. Uma coisa que eu não gosto é esse arozinho pintado em volta aqui, ó. Eu acho estranho. O pneu é o mesmo? Esse aqui é um 285 3519. Se bem que essa aqui, ela cura, ela fica linda, né? É que sabe o que tá acontecendo, ó? Esse pneu ali, ele é um pneu pequeno, parece. Tem que ser um pneu maior lá. Esse aqui é o 285 3519, só que esse aqui pneu, tu vê que esse pneu tá mais... Ah, eles botaram espaçador aqui, ó. Tá com espaçador essa tua roda atrás. Ele botou. Tem que tirar isso aí depois. É, e tá pegando aqui em cima, ó. É. Manda a chave lá no tempo pra mostrar também o bom som. Hã? É tirar esse. Tem escapamento aqui? Tem, cano reto. Sério? Ah, cacete. Toma, tá quentinha. Pode. Deixa eu ver. Essa ainda tem que dar uma volta aí. Pode dar uma volta. Cano reto. É, 89 mil milhas até não é tanto. Mas tá se falhando, ou não? Não, é porque ele trocou os dois negócios, que trocou lá também Tá. e não programou. É tri, hein? Ó, Hã? 12? Sério? sério, pô. Ó, meu Ah, ajudante para assuntos financeiros, ele que foi pro banco comigo. tá, então vem cá, vamos conta a história aqui agora. A gente tá tudo se confundindo aqui pra mim. Comprou ela. Não, esse carro Legal. tava anunciado. Esse carro tava anunciado por R$ 22.900. Ô louco. Aí o cara começou, esse carro tava em Alfareta, esse cara começou. Ele começou a baixar o preço do carro, baixar o preço do carro, baixar o preço do carro. E eu sempre acompanhando o carro. Aí, algumas semanas atrás, ele botou 15.900. Caramba. E aí, como eu tinha botado já um informe, aparecia pra mim que o cara tava baixando o preço. Falei, cara, tem uma coisa errada nesse carro. Só que o que aconteceu, na verdade, no final da negociação, eu descobri o que estava errado na história toda. Mas aí o que aconteceu? Do nada, ele botou 14.900. Aí eu falei assim, cara, no dia que você falou que tava vindo o carro, ele botou assim, 14.900. E eu já tinha vendido a picape, você sabia, Sim. eu ia pegar aquela vermelha que tava... Sim, ele ia pegar uma outra M5 vermelha. Mas aí eu desisti porque ela tava com problema de pintura. E pintura aqui nos Estados Unidos é uma merda pra fazer. Aí o cara botou 14.900, eu peguei e escrevi pra ele, 13. Mas só botei o 13, não falei nada. Ele não respondeu nada, não falou nada. Eu falei, cara, o cara ficou bravo. Mas, não é uma opção. A opção que tinha era ele dizer sim. O dia que chegou a tua, de manhã, eu tava entrando aqui, eu saí pra pegar a gás, na hora que eu tava entrando aqui, ele botou assim, se você pegar o carro hoje, 12. Sério? Ele baixou o que eu tinha falado 13 e falou 12. Eu, cara... Cara. Eu escrevi pra ele, falei, filhão, não tenho mais nem os 13, eu tenho 11. Ah, Me desculpa, muito obrigado pela sua proposta, É. só que sabendo que ia vir, porque eu falei assim, esse cara tá com algum... Pá, o precisando vender o carro. Denis é o... Aí ele botou assim, aí e peguei, cheguei ali, o Franco tava ali, peguei e joguei o telefone em cima da mesa, falei, cara,
Aí contei pro Felipe, pro Luiz, estavam ali, sabiam. Falei assim, cara, aconteceu isso, isso, isso. Ele veio a mensagem, falei, não vou ver essa merda não vou ver que vai dar ruim, vai dar ruim. Pois bem, continuei, acabei o que eu tava fazendo e vi que piscou a luzinha do telefone lá. Falei, chegou a mensagem. A hora que eu abri a mensagem, você vem buscar o carro quando? Eu... Aí 11? 11, ele discutimos com 11.600. Caramba. Aí peguei os 11.600 e aí eu ia sozinho. E como você sabe, meu inglês é muito enrolado. Aí o Vini, não, eu vou com você. E aonde Beleza. estava o carro? Em Stone Mountain. O carro Stone estava na Mountain. casa de um amigo dele. Ele tem um restaurante em algum lugar que eu não sei ainda, mas o carro estava guardado lá. E aí fomos com o Vini lá. E era americano? Era. Novo assim, mais velho? Sim, o cara, ele tem vídeo no Instagram desse carro. O carro era a paixão dele mesmo. Então, assim, ele cuidou muito bem do carro. Ontem me mandou à noite uma mensagem grande dizendo, cara, por favor, cuide bem do carro, porque o carro era meu. Eu falei, cara, um ótimo carro. Aí chegamos lá, não sei que no final das contas, acabou que eu paguei 12, porque aí ele quis mais 400. Eu falei, cara, eu não vou perder esse carro depois que eu vi. Só que, como toda compra de carro, teve o estresse, né? Porque o que aconteceu? Ele marcou comigo, o cara tava com medo de receber o dinheiro. E marcou com nós num correio, né, Vinícius? Cara, nós ficamos 1 hora sentado esperando. Eu tinha desistido. Eu falei, eu vou embora. Aí o Vinícius falou, Denis, liga pro cara. Eu falei, eu não vou ligar. Aí o Vinícius, liga. Aí eu falei assim, cara, tá, Vinícius. Aí liguei, o Vinícius falou com ele. Aí o Vinícius, né, com esse jeito calmo dele, o Vinícius falou, eu falei, cara, o Vinícius tá aqui 1 hora comigo esperando o cara, tá falando calmo com o cara desse jeito. Eu falei, beleza. Aí o Vinícius ligou, tá, vamos ali na casa dele. Eu, como assim, Vinícius? Na casa do amigo dele. Eu falei, Vinícius, aí fomos na casa do amigo dele. Quando chegamos, aí eu falei, Vinícius, tô torcendo pra chegar lá agora esse carro ser uma merda. Eu tô puto, falei, vou embora. Mas assim, lá ia pegar uma Panameira. Eu falei, vou pegar uma Panameira, dane-se. Não, meu Deus do céu. A hora que o Vinícius virou, o Vinícius me olhou, eu olhei pro carro, falei, ferrou. A hora que eu olhei o carro, eu não quis nem andar. Eu falei, não, vambora. Sim, meu, olha só então, ó, eu paguei 21 naquele, tu pagou 12 nesse. 12 nesse. Tipo, é quase a metade do preço. Caramba! E aí eu... Já veio rodando 1 hora, né? Não, rodei ontem, já andei. Foi pra Hoje casa? já vim, e aí teve um cara de um Kia que começou a sacanear um velhinho na estrada, ele já descobriu que a M5 anda. E de motor assim, Tá tudo. Cara, ele fez tudo, só não fez Bronzina. as bronzina. E ele falou, cara, eu não fiz as bronzinas porque o carro tava andando muito pouco, mas tudo certinho. sim. 2 V10. Caramba, agora sim, hein? Nós estamos foda nas coleção, né? Temos V10, os V12, os V8. V8 E tem o Vini de 4 de 4 cilindros também. cilindros, aí, ó. Sempre tem que ter um pra... Né? Aqui é só Tinivac. Meu Deus do céu. Gente, Cara, que ia fuder. Parabéns, hein, meu? obrigado pra vocês também, mano. Que top. Só lembrando que ele é um ótimo discípulo seu, né? É. Ele é um ótimo discípulo. Sim, não, mas eu que imitei ele na Mercedes. Nós dois temos as duas SL e as M5 agora. Né? Faz aniversário no mesmo dia. E ele disse que tem a mesma idade. Né? Não tem a mesma idade, eu sou 1 ano mais velho. Você é de 81, né? Tu acredita que ele é um ano mais velho que eu só? Eu sou 1 ano mais velho que eu. Quantos anos tu acha que ele ia ter? Ele tem É que eu morei muito tempo no Rio de Janeiro e a Marizinha É. estragou um pouquinho. Pô, Denis, nós estamos então mesmo dia de aniversário, os carros igual. Tá bom, legal. hein? Gente, E tu vai perder as lanternas traseiras hoje ainda. tá. Eu tava com medo de perder o carro, então tá bom. Falei, a hora que eu falar o preço, ele vai falar assim, tá, eu... É minha. Porque olha só o que os caras fizeram nessa aqui, ó. O cara pintou isso aqui, que inclusive já caiu no golpe ali o Leandro, né? E assim é original, ela não é pintada, ó. Esse ele pintou de escuro, mas você diminui a visibilidade, eu não acho legal. E o que mais? Ó, a bomba da A SMG. bomba da SMG acionando. Isso aí pra matar a bateria é um É. tino, né? Então as diferenças assim, ó, dá pra ver. Ali tá com as rodas original, aqui tá com umas rodas BBS, questionável. Não, Hã? as rodas eu acho bonito. Não, sabe que eu fui descobrir ontem, eu tava falando com o Tércio. O Tércio é o cara, né, que faz as rodas da Pur Wheels, né? Que fez as rodas do DeLorean, Billet, tudo. O cara tava aí, né, no outro dia. Até trouxe um Peugeot, tu gostou, né? Peugeot 106, bonitinho. Mas o Tércio tava dizendo que essa roda aqui é rara e cara. Caríssima. Eu tava dizendo, ela não é tu olha assim que ela é uma BBS, não sei se é alemão, fabricada onde? Essa roda é O cara raríssima. não vê BM5 com roda diferente, né? É. Sempre original. E aí até eu falei, vou pintar ela. Ela falou, não, se tu pintar ela, porque essa aí tá escrito o Motorsports, aí os caras perdem valor, porque não sei o quê.
Aí ele já queria me fazer proposta ontem pra comprar. Eu disse, opa, peraí que essa roda tem valor, então. Sim, essa roda vale Então, dinheiro. Digamos Mas- que se você vender ela, tu compra alguns jogos daquela ali original. Mas eu acho que o que falta é um pneu nela. Tem que até olhar a idade desses pneus. Vamos ver se a gente acha. Fabricação. Eu precisava de uma desculpa para trocar esses pneus. Como é que tá? Pior que sim. Os pneus tão novos. Não, Tá. Mas onde é que tem a fabricação aqui mesmo? Ficou pra baixo aqui. Acho que ficou pra baixo. É o DOT, né? Derivado do DOT. Aqui, ó. 21. 12. 2012? 2012. Pneu 2012. 14 anos pneu. Vamos olhar aqui atrás. Aí não dá, né? Tá. Não, pneu velho é o que mata o carro, né? Acho que é a mesma coisa. 2012, ó. Os dois pneus. Esse pneu tudo 2012. Pneu fica borracha dura assim, velho. Então já tem que trocar os 4 pneus aí, ó. Aí já podemos fazer um burnout aí. Ah, Aí, é? Vinícius, boa E ideia. os pneus da tua são o quê? Não sei nem. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se tem uns pneus mais novinhos aqui. Ó, é Continental também, ó. 16. 18 aqui as dianteiras. Aqui, esse aqui é 16. Ou 18? Também dá pra fazer um burnout. 18. 18, né? 18. Então tá, temos duas M5, uma V10 e uma... Quer dizer, uma branca e uma preta. A outra coisa que é diferente, eu não gostei disso aqui, o cara botou umas películas muito escuras. Essa aqui eu vou tirar também. Muito E escuras. também tá com mola, igual tu. Tá com mola? Tá com mola. Por isso Mas que a eu botei. mola não é ruim, eu acho. E ele me deu as original. Ah, deu as molas original? Aqui, original. Mas tu vai levantar ela? Cara, não sei. Eu acho. que eu vou ficar Ah. assim, mas tá aí as molas original. Caramba. Aqui é o nosso kit churrasco, deixa eu tirar daqui. Então tem as molas... Aham. Mas, cara, eu vou deixar, acho que dá pra... Tem que deixar as molas. Cara, esse carro não tá encostando nada, cara. Assim, eu. É? Bom, Eu vou pra- dizer, o espaçador não ficou feio, cara. Mas eu achei muito pra fora. Eu achei que ficou. Bom, Essa roda ali, mas olha só, se esse pneu ali é o mesmo, tá? é. Só que olha como ele tá esticado assim, ó. Parece que a roda é mais larga. Essa roda é mais larga. Aquela ali é por ela 10. é? Ah, Por ela 10 não, essa aqui. Não, essa é 9,5. Essa é 9,5, essa aqui é 10. Ah. Essa aqui é 10. Começando a gostar mais dessa roda agora. Essa aqui ela é 10. Então, na verdade, só precisa de um pneu mais largo aqui. Só. E essa aqui tá assim, ó. E essa roda é específica dela. E ó, você viu que ela é original, né? Porque tem réplica disso. E, ó, Sim. ela é original. Ela é mesmo. original BBS, né? Por isso que E ela tá com você- espaçador? Não, não tá com espaçador. Essa roda é pra esse carro mesmo. Ah. Só que o pneu você pode, acho que dar um Na verdade, tem que botar um pneu mais largo só. mais largo. Mas não... Ela é um 285, dá pra botar um 305 de repente. 305 na traseira desse carro. Tu acha que vai pegar? Mas olha a dele aqui como tá perto. Aqui pega, Denis? Não. Tipo assim, ó, olha só. Tá um dedo assim. É o mesmo? O mesmo. Não, tá, olha só. Tá bem mais... ó, o do Denis tá bem mais próximo, ó. Se é o do Cuba, a gente botou uns mais largos e já... Olha aqui, ó. Ah, é verdade. Bota no Denis aqui, tu vai ver ali, menos de um... É tipo um dedo assim, ó. É que a dele tá com o espaçador, ó. Ele tá com espaçador, então se botar 305 ele vai ficar. E fora que a traseira do carro vai ficar É. olhando de trás, vai O ficar. teu carro tá muito triste, assim. É, assim tá legal, porque essa roda com esse pneu casou. E o... Então, assim, tá triste. Tem espaçador na frente também? Não, acho que tá. Eu não olhei ainda, mas acho que não. Não. É só a traseira, ele jogou pra botar a roda É, pra fora. as gradezinhas aqui já fez o preto, tá legal. Ah, que o cara botou vermelho aqui na frente. Umas tomadas de ar. É. Na verdade é um kit de resfriação que tem nela, que eu vendia. Mas é só da tomada de ar. É, essa Frio? aqui não tem, ó. Essa aqui não tem. Tu gosta disso aqui? Hã? Tu gosta disso aqui? Por quê? Não, você tô te testando. Não. Eu acho legal. O cara descobre do gosto dos caras, né? Tipo, chega um carro com as rodas cromadas assim. É, não, mas isso dali é. Eu É, questionável, né? questionável. Só uma coisa que eu não consigo entender aqui nos Estados Unidos, por que todos esses carros não ligam o Enjoy? Não liga o quê? O Enjoy desses carros. O quê? Os Ah, Angel Eye. os Enjoys, os olhos. Eles não ligam? Não ligam. A tua não liga, essa aqui não liga. Mas o cara botou as lâmpadas lá, tu viu? Mas eu não sei, mesmo você botando as lâmpadas, você entra no sistema dela, ela tá desprogramado, como se. Eu não sei se existia alguma mudança, alguma legislação que não deixava na época ligar, mas ela vem desprogramado. Essa aqui eu trouxe até o aparelho, eu vou programar ela depois para ligar. Ah, é? É. Tá, e os escapamentos, então aqui tá com os catalisador tudo. Tá com o catalisador e tá com o escapamento lá atrás,
de... Aqui... Vini, eu não baixei pra olhar, você que viu, ele tá direto em mim. Eu fiquei olhando. Tá, o meu tá direto. Tá, ele tá com o catalisador no meio. E aqui... Ah, e ele tá com aquele... O intermediário. Tá tudo original até aqui, ó. Até aí. Até aqui. Aí aqui... Que marca é isso aqui, ó? Acho que é isso, né? Não, se for Eisen... Essa aqui tá... Escapamento todo original, que é os dois 5 em 1 de cada lado, com os catalisador na descida dos 5 em 1. Aí vem para 2 catalisador no meio. Aí vem um abafador aqui atrás e aí a traseira, isso até aí tá original. E a traseira eles botaram 2 abafadores que parece aqueles Master Shaft. Acho que é. Acho que é uns Master Shaft, que é exatamente o escapamento que eu tinha na minha no Brasil. E aqui... Tá tudo original também, só que atrás botaram tubo direto. Botaram Aqui botou um tubo direto e tá original também o resto. Pior que eu achei no eBay tem por $500 esses tubos inteiros. Eu achei também. Cara. Aqui, ó. Olha só. Que é os tubos intermediários. Tem os tubos, ó, isso aqui é os tubos intermediários e o X sem abafador, ó. $545, mas também tem o seguinte, ó, tu já viu isso aqui, ó? Sabe que dá pra confiar, inteiro de titânio. Porra. E vem com os abafadores atrás, ó. Imagina o ronco que vai ficar isso. Pois é. Mas é um Xing Ling, assim, $2.200, não é caro. E aí tem... Cara, tem muita coisa. Tem coisa pra fazer nessa, né? Mas nós temos que descobrir o barulho. Vamos botar uma do lado da outra pra comparar os barulhos. Bora. Botar lá. Tirar lá fora. Lá fora ou aqui dentro? Aqui dentro dá uma... Vamos botar lá fora e comparar o barulho com a da V12 também. Pronto. Tá. Essa aqui tá mais silenciosa, ó. Tem que trocar as coisas de trás. Tem Não que trocar tem? os escapamentos. Sim, Vai trocar. sim. Não fui despedido, já tá bom. Que trem. Um carro maior que o do Anderson. Olha que legal. Mas por Como é que é? enquanto, Por né? enquanto ele tem um barulho maior que o teu. É. Por enquanto. Só que entortou de lá, ó, tá torto. O tubo. Aí, mas aqui eles fizeram o contrário, então é interessante. Eles fizeram tudo original e sem o... Só os Na verdade tá igual aquela, Tá igual a praticamente. Mercedes. A Mercedes, porque a Mercedes também, a gente botou só o traseiro. Tomara que ele não faça merda. Né? Vem, agora vem reto. Vem reto. Vem reto pra trás. Pode vir. Olha no espelho ali, ó. Pode vir. Isso aí. Mais pra cá. Agora desvira. Isso. Vai devagar. Deu. Agora nós temos que testar o som dos três. Vamos ver a diferença, ó. Será que não deixa os três desligar? Vamos desligar os... na lenta não atrapalha, né? Não vai atrapalhar. Na lenta não atrapalha. Então aqui, ó, essa que tá mais quente primeiro, vamos ver ela. Vai ela. Tá legal também, né? Mas essa... a V10 segurando a 4.6 é mais bonita, ela fica bonita, né? Essa ali fica quietinha, né? Vai Não- ficar quieta.
É tua, bonito. a tua ganhou, ou não? É bonito, né? É bonito. O que vocês acharam? É, E aí? legal. E aí, Pedro? O que você achou, Pedro? Foi legal. Legal? Nossa, você Tá gostou aí. mais de dirigir ali agora, né? Fala. Tá gostando de dirigir ali. Hã? Agora é o seguinte, agora, ó, o que a gente tem que fazer nela? Ó? Primeiro, essa sinaleira preta aqui não dá certo, né? Qual que é a técnica? Tá. Ninja. Tem duas técnicas, ou a gente rouba a sinaleira do Denis, ficou mais fácil agora. Eu acho que ia ficar legal preta nela, né? Preto no preto, hein, Denis? Eu acho. É rápido e mais fácil. É. Não, brincadeira. Tu acha que polindo dá pra fazer? Vai ter que lixar ela. Vai lixa Ó, ela e tira a tinta. Lixa ela e faz o polimento. Fui no Ferro Velho há 2 semanas atrás. E tinha. Tem uma 535 no Ferro Velho com as lanternas igual as minhas, porque é da M5, no Ferro Velho. 0. Ah, é? Aham. E quanto os caras querem? É $20, acho. no Aonde par de é isso? lanterna. Aqui na Part Pur. É aquele troço. E mais os lanternas, o farol dianteiro é mais pepino, né? O farol dianteiro da M5 ele é específico da Quem M5. sabe vamos fazer o dianteiro primeiro, então. dianteiro, isso daí. E se der pra fazer, a gente faz o traseiro. Mais traseiro. Qualquer coisa a gente dá um Não. pulinho. Qualquer a gente já dá um pulinho Não, ali no... dá pra fazer assim, dá pra testar. Não, pode pegar, tirar. Não, digo, dá pra testar, tirar, Sim. tá? E as rodas agora até me convencia a não trocar as rodas, vou te falar. Já que são especial, elas não são. Cara, eu não tiraria. É. Só botaria o pneu que você falou, porque esse pneu você vê realmente que nosso especialista em pneu, Luiz É. de Leon, vai chegar e falar: "Ah, esse pneu tá redondo, tem que ser Não, o quadrado." pneu tem que ficar 12 anos de pneu também, né? Não dá? Mas temos que É. destruir ele de uma maneira. É. Puta, nós temos que achar um lugar pra fazer essas merda. Aqui não pode. Aqui não pode. Uma vez que Aqui eu não fiz eu fiz um Corvette aqui, eu... Nós estávamos tentando a autorização de um amigo nosso chamado Felipe. É, o Felipe Felipe... Andrés, mas eu acho que o Felipe Andrés, ele foi perguntar pra esposa, pra É. Marina, se ele queria fazer o burnout. Acho que ela falou que ele não quer. Ah, é. Não, uma vez, até pra relembrar, pra dizer que eu não tô mentindo, eu fiz um burnout aqui com o meu C6. Vou botar o vídeo pra vocês verem aqui, pra vocês entenderem o tamanho da encrenca. Viram aí o tamanho da encrenca? Esse dia do burnout eu tomei uma... Como é que é? Uma orientação úmida depois disso aí, que eu nunca mais me deixaram fazer um burnout aqui. Puta, mas isso aqui, imagina agora aqui, ó. Porra, na hora que eu fui Chegar virar aqui, segunda-feira. primeira coisa que eu pensei, falei, controle de tração, pum. Não, e eu até mostrei, eu tenho um vídeo com a minha no Brasil que eu fiz isso, meu Deus do céu. Ó, Meu Deus. ó. É meio, tudo é meio complicado. É meio complicado. É meio complicado. E na rua? É, pior aí. Bom, Tá, tem mas uma tá- opção. Tem uma opção. Ligar pro teu Tá. amigo do Café Octane e a gente Ah, e por tudo pra lá, levar todos os carros todos pra os lá. carros pra lá e pau! Os pneus do TK. Mas a Mercedes dele tá no meu nome, então o que eu não vou falar? Não, é minha, né? É. Tá, mas tá bonito. Então vamos agora. O que vamos fazer agora? Vamos. Bora fazer burnout. Levar até o Não. Fusquinha do Leandro. Vamos acabar com os pneus do Fusca. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os farol ali. Acertar os... Vamos botar lá pra dentro? Ou vamos dar uma voltinha primeiro pra ver? Agora é o seguinte, ó. O cara andar de... Esses carros tem que andar com o vidro meio aberto pra escutar o barulho do motor. Vidro aberto, fechar. É. Por que tu não quer tudo aberto? Não, porque... Por causa do ar, mas... Ó, Vamos chegar ar. como é que faz esse carro aqui, ó. Esse carro é diferente, não é um câmbio automático que nem aquele. É Sim. Oi, Vê se tá em 500 ou tá em 400 aí. eu botei 500. Botou? Aham, plus. Aham. Assim, ó. Ele tá em neutro aqui agora, ó. Aqui é o freio de mão, tá? Então ele não tem parque. Ele tem freio de mão. Freio de mão quando tá pra cima, tá parado, né? É. Aí, ó, se eu pisar no freio agora, ó. Aqui. Aí eu desligo, ó. Não, eu desligo aqui. Eu baixo o freio de mão, ó. Aí o que eu posso fazer, ó, ré, ó, é assim, ó. Entendeu? Sim. Aí pra cá e aí pra lá é o drive, ó. Só que aí ele tá no modo... Que aqui tá mostrando um só. Uhum. Ele não mostra... Aí ele não fica... Aí ele fica automático, assim, ele vai trocar de marcha sozinho. E se eu quiser botar aqui, ó, mais um, ó. Aí ele... Ah, não, agora que ele tá no drive. Aí ele fica drive, ele troca de marcha sozinho. Se eu botar pra cá e voltar... Essas madeiras aqui dentro, Aqui, pelo ó. amor de Deus, cara. Ah, é feio, né?
É muito feio. É. Mas esse eu já tô vendo tu botar um em... Tu vai botar alguma coisa aí. Ah, eu vou ficar incapaz de troço. Aí aqui, ó. Aí quando tá em um, mostrando um aqui, ele fica trocando por aqui, ó. Sim. Pedal shift. Vamos fazer isso. Tá, vamos lá? A diferença é que esse aqui ele quase não anda se tu tirar o pé do freio. Não, o quê? Ele quase não... Ele não anda sozinho se tu tirar o pé do freio. Ele... Tu precisa acelerar um pouquinho. Sim. Deixa eu aproveitar esse banco. Denis, que tem 2 metros de altura, sentou aqui. Te lembra do barulho? É, exatamente. Vou botar que nem fazer mais barulho? Ou tu vai deixar assim? Vou fazer mais. Um pouquinho mais. Sim. Ele pode ir assim? Tecnicamente, sim, não, talvez. Ó, aí aperta pra trocar, ele troca. Aqui tem o power que é pra dar mais cavalos. Esse aqui é um motor que era da Fórmula 1 de 2003, 2002, eu acho, uma coisa assim. 2002? Te lembra o carro do Montoya? Que é o carro da Fórmula 1 que a gente viu no Cloud? Lá no Cloudinei? Sim. Te lembra aquele carro Aquele lá? na parede dele? Não, aquele que tava em cima do trailer, que é o BMW. Sim, sim, me lembro. O BMW de Fórmula 1. Aquele carro tinha esse motor praticamente de Fórmula 1 na época. Como... Aquele carro, esse motor aqui foi baseado na Fórmula 1 daquela época, daquele carro. Então esse aqui tem um motor meio do Fórmula 1. Ele é muito inspirado de Fórmula 1. Uhum. Olha, o giro aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa aqui ele gira 8.250, ó. Sim. E ela tem potência, como é um motor aspirado, isso aqui não é turbo, ele tem potência dos 5.000 assim até os 8. Cavalo? Hã? Cavalo? Cavalo, é. Não, não é aqui. Ah, é aqui já. Tento pra não quebrar meu carro. Eu vou tentar. Mas tá muito quietinho o barulho mesmo do carro. É, tu tem que arrumar isso. É. Também pra escola é... É. Não quero cortar toda a classe. 7 da manhã, entrando na escola. Te imaginou chegando com esse carro na aula de manhã. O que tu acha que outras pessoas estão pensando que nem coisa isso?
car, guys. Cadê a Mercedes? Tá Tá. atrás. Tava atrás do carro. Tava escondido. Ah, ele já entrou. Quase a polícia. Ah, a polícia tá vindo atrás. Mas eles não conseguem fazer aquilo. Não pode parar. Podem multar. Mas. Mas isso é pior. Então, Ah, foi embora. Uf. Foi. Ah, a polícia fez a volta ali. Foi embora. porque todos os carros estavam que nem parando. Por isso daí. Que cagaço. Sim, porque nós estávamos com o porta-mala aberto ali filmando, né? Mas o policial viu, acho que a gente não estava fazendo nada de errado. Quer dizer, a princípio. Eu sempre esqueço. O quê? O Supra, o pisca é no lugar do alerta. É pra cima? Não, é nesse. O Supra, como ele é do volante do lado de lá, o pisca é nesse lado. Como eu tô dirigindo o Supra há vários dias, eu tô fazendo pisca nesse lado. Aí eu ligo o limpador de para-brisa. Tá? Gostou? Sim. E Pedro, mas me fala, agora que você tirou e viu o preto, o que você achou? Fala. Não, eu conseguia ver o carro. Não, sabe o que eu pensei, ó? Quando eu cheguei aqui, eu vi na capa, eu pensei, legal, botaram a capa. Aí eu vi que tinha um papelão na roda. Sabe o que me veio na cabeça? Eu falei, filha da puta, me pintou a roda já. Não era pra pintar a roda já. Caralho. Porque aí pensei já pensei aquele By Dennis, assim, com aquele spray no meio do... Na roda. Não, spray no meio do pátio ali com posse. Tipo a roda do Supra, que a gente pintou uma vez lá, que, meu Deus. Caralho. Eu digo, não, eu queria fazer um negócio caprichado. Aí eu pensei, aí daqui a pouco começou a puxar preto. Aí deu um nó na cabeça, assim. Eu disse, não, pera aí. Comprou, vi que tu tava meio quieto, porque o Denis, ele não manda 3 carros por dia do Marketplace pra mim no meu WhatsApp, tem alguma coisa errada, né? Diferente. Ficou quieto uns 3 dias. Ficou quieto uns 3, 4 dias, tava até estranho, né? Tá. Tava até estranho. Tá, mas agora vamos fazer o seguinte, ó. Deu uma volta, já... O que tu acha? Gostou ou não? Eu gostei bastante de carro. É. Vai ser o guri mais legal da escola, chegando de M5 V10 lá, né? V10? Nossa senhora do céu. Imagina. Aí. Que situação. Tá, mas nós temos que dar um jeito. Algumas coisas estão me incomodando nesse carro. As rodas, beleza. Então, a roda vamos deixar assim. Só trocar o pneu depois. Tem que trocar o pneu. Vamos ter que botar um pneu, pelo menos não tá 12 anos vencido. Então já tem que comprar, já temos que fazer hoje 4 pneus novos. As películas tem que tirar. Tem alguém para tirar a película? Tu sabe tirar? Não, mas é missão. Tem um... Não, se ela tivesse. É. É. Mas aqui é só puxar e fazer o teste, ver se ela tá. Como que tá? Tá? O que tu vai fazer até meio-dia, então? Ah, tá. Vem cá, vocês dois aí. Tá? Aí, então assim, ó. Tirar a película, trocar os pneus e esses farol, tudo preto assim que eu não gosto. Vamos, já que o traseiro é meio fácil de achar, ou a gente rouba do Denis, qualquer coisa. Já troca ele. Frango já vai no desmanche. Tu sabe onde é que é o desmanche, não? Ah, põe no Google. É? É pintado, né? Mas aí o que tem que fazer? Desmontar ele, tirar fora ou fazer por cima? Não, acho que ele consegue. A gente isola ele aqui. Daí Tá. lixa. Então tá, vamos tentar fazer isso? Então, Farol. bora. Ele tá com uma suspensão, tá com alguma coisa estranha mesmo, mas eu não acho que é a mola, eu acho que é os batentes dos amortecedores mesmo. Pode ser. Um tank aqui, olha É. no degrau aqui que tô. Ele tem Pode ser o batente superior. Pode ser. É. Ou alguma bieleta. Te dá uma A olhada bieleta geral desse nela. carro aqui é crônica, ele estraga mesmo. E as películas, vamos ver se... O teto, eu esperava que fosse adesivo.
mas E o cara pintou. Mas aí é muita missão, aí deixa preto. Comprou um carro quinta, cara. Domingo já tem. Sim. Não, até ó, Fazer o churrasco. tô orgulhoso de mim. Eu não comprei nenhuma peça pra ele ainda. Eu me segurei. Eu quase comprei o escapamento, quase comprei... Quase. Tá te tratando então. Ó, o pneu você tem motivo pra comprar. Não. Agora sim, o que tem que comprar? Pneu, escapamento. Até o Pedro concordou que tá muito quieto. Então tem que botar o escapamento e... Escapamento, eu acho que, não sei, será que a gente compra os tubo reto do meio reto só do e meio, deixa o que e tá deixa o ali. que tá aí atrás. E deixa o que tá ali atrás. E vamos ver o que vai dar. E no teu, tu vai fazer o quê? O meu, por enquanto, agora ele vai ficar parado. É. Botar a placa, né? É. E aí comprar as bronzinas Ah, é? e começar as missões. Aí trocar bronzina. Antes vai fazer duas. Hã? Antes vamos trocar a bronzina dessa, né? Depois vou pra minha. Sabe o que daria pra fazer aqui? Daria pra botar um adesivinho preto na roda, só pra não pintar, só pra tirar essa borda cromada ali que Pode incomoda. Colocar um fosco, né? Vê também Não como tem fica. tipo um É. plástico Jeep da vida? Não, mas aí Ah, se plástico... vem bem no carinho ali, empapelar, É. o pneu e a roda, dá pra pintar com um sprayzinho. Não, mas... Só um paliativo. É. Não, vamos botar um adesivinho assim primeiro, ver. só pra ver. Nenhuma coisa. É. mais. O espaçamento da roda tá bom, tem que ver, tem que só comprar esse pneu maior. E aí depois de mecânica tem que trocar as bronzinas, É, ver óleo, filtro. óleo e filtro. Óleo e tem que trocar filtro, comprar o óleo o certo, né? certo. Tá, então tá, já vou sair uma listinha de compra aqui. Enquanto a gente tá mexendo, vamos fazer isso aí. Ali o cara me mandou, me enviou por e-mail todas as notas, trocou o óleo pra me entregar. Caramba. O carro tá com o óleo trocado, só não fez as bronzinas. Não sei por quê. É, porque é missão, né? Porra. E da pintura aqui, desse carro aqui. Tá bonito, né? Muito bom. Se quiser, dá pra pegar um couro. Sim, sim. Não, isso tu vai cair no golpe já rapidinho. Mas eu digo, o carro parece ser lacradinho, né? Assim. Não tem nada de... Era dele fazia muito tempo, já assim. 10 anos era dele. Ele comprou com pouca milha. Ele comprou com... Ele pagou $38 mil há 10 anos atrás. Tinha 30 e poucos mil milhas. Ele fez 15 nos últimos 10 anos. É, pra idade do carro aqui nos Estados Unidos e aqui É. a milhagem que tem tá muito boa. Então tá, vamos ver. Vamos ver como é que vai... O que progressa hoje. Ah, é. E tem a miniatura aqui ainda, ó. Ó, então, enquanto tu não pode dirigir ela ainda, ó. Conta pra mamãe que tu ganhou uma BM. Cara. É, um bom começo. Tá, agora é o seguinte. Olha só, já aqui melhora, meu. Dá pra ver o farol, assim, até eu comparando com o do Denis, assim. O Denis tá amarelado agora. Agora o se do olhar. Denis tá amarelado. Antes era escuro, né, meu? Vai, eu não consigo entender. Como os caras fazem isso, né? Não, e agora dá pra ver aqui, ó, tá rela. Dá pra enxergar, ó. Dá pra ver a marca dele, Aham. né? Não, e polir o farol, assim, a lente fica muito... É uma coisa... Eu digo, carro com farol amarelado, arranhado, dá uma Envelhece, cara de né? velho, né? É. E essas BMW, elas têm um problema crônico, que é isso, né? Que eles ficam amarelados Muito rápido, né? muito rápido, né? E aqui, o que tu fez, basicamente? Lixou com várias lixas, A gente começou com a 220. 220. Aí eu comecei com a 800 ali em cima pra Aham. testar, não Não saiu. vinha. Daí a gente começou 220, daí foi Baixando. até 3.000. Até 3.000. Daí depois do 3.000 a gente faz o polimento. Sim, a 3.000 é mais fina que ela... É, mais aí vai fininha, ser praticamente ela polir. já- E aí, aqui já poliu? Já.
E aí já poliu, e agora o que vai fazer? Vai botar A um... gente vai terminar o outro farol, vai Aham. lavar toda a frente e aplicar o PPF. Aí eu tô lixando ainda. Sim, Tá vendo? Tá bem grosso ainda. sim, aham. Daí a gente vai lavar toda a frente e aplicar o PPF, daí não amarela mais, não tem mais Sim, problema. porque quando... Se o cara só lixar assim, deixar exposto, ele... Ou não tem problema? Ah, se ficar no tempo, é um ano Ele já amarela de novo. aham. É, Tem gente que passa o verniz, só que eu não aconselho porque o verniz vai amarelar mais rápido ainda. aham, Eu passo o coating ou o PPF. é. Ah, que legal. E a traseira agora a gente vai descobrir. Acho que eu vou tentar comprar uma original pra não precisar, porque porque ela tem uns cantos meio ruins lá, né? É, seria até mais fácil se caso fosse lixar. Aí Eu vou te dizer o vamos ver. seguinte, ó. Sempre tem um cara que gosta de uma sinaleira preta assim. Ué. Porque lá eu boto no Mercado Livre pra vender. No Mercado Livre não, no Facebook Marketplace aqui pra vender, vai ter alguém que vai querer comprar. Uma original, né? É. Mas, cara, uma outra coisa que eu tinha pensado, muita gente pergunta por que esse carro desvaloriza tanto, né? E é especialmente por alguns defeitos crônicos que todas essas BMW com motor V10 têm, tá? Esse motor, o S85 da BMW, ele tem um problema gravíssimo que é as bronzinas, né? Que eu já mostrei ali atrás, para trocar aqui, porque a bronzina que veio nesse carro, na época, ela tinha um defeito. Literalmente assim, ela era uma bronzina frágil. Se tu acelerasse com o motor frio ou uma situação meio que extrema de carga, um óleo ruim, ele arranha as bronzinas e aí perde pressão de óleo e aí pode chegar a estragar o virabrequim. Então todo mundo compra, praticamente tem que ou tem que ver se já trocou a bronzina ou tem que trocar. Então a bronzina, quando chega a estragar o virabrequim e tal, mas tem que trocar, então a gente vai trocar. Outro problema grave desse carro é os atuadores de borboleta, porque ele tem 10 borboletas individuais, né? E aí tem 2 atuadores que mexem cada 5 borboletas. E aí dá muito problema neles dá. Esse particularmente aqui o cara até mandou no porta-mala um deles e ele trocou os 2, na verdade. Então teoricamente você está resolvido. Ele tem um problema também de vanos, que é o comando variável, tem umas linhas do vano que parece que estragam. Acho que é isso, né? Sabe? Acho que... As bronzinas, o mais crítico. Não, mas o do Vanos é o que é do Vanos? O Vanos ele gasta, a VVT mesmo começa a bater. É. Então esse carro tem um problema grave que é o Vanos, né? Que é o comando variável, assim, ele gasta a polia, ele começa a bater, então tem que desmontar meio que um monte de coisa para trocar isso aí. Outra coisa que acontece, na minha acontecia, os bicos injetores eles trancam aberto e ninguém nunca sabia direito por que ele trancava aberto, se o bico era sensível, até eu já falei outras vezes que o próprio bico ele era um defeituoso, só que a gente descobriu, pesquisando melhor, parece que o filtro de combustível interno, a gurizada tá... O filtro de combustível interno desse carro, ele tem ele não é feito para trocar, ele é junto com a bomba de combustível. Então, basicamente, tu tem que trocar a bomba de combustível para trocar o filtro. E aí praticamente ninguém troca, especialmente no Brasil, eles até, parece que a BMW do Brasil falava que era para sempre. Aqui nos Estados Unidos eles mandam trocar a cada 30 mil milhas, alguma coisa assim. E aí esse filtro desmancha o material de dentro e vai afetar os bicos, tranca os bicos abertos. Aí quando tranca o bico aberto, lava de combustível no cilindro, e aí como esse carro tem uma camisa de Nicasil, ele perde a vedação de óleo e diz que o pistão ou a camisa retrai mais rápido por causa de temperatura do que o pistão e agarra o pistão. E aí perde a camisa e aí sim perde o motor praticamente. E aí às vezes chega a entortar a biela e aí quando entorta a biela, uma hora dessa ela quebra a biela para fora. Então, por causa do filtro de combustível que entope o bico que causa tudo isso aí. Então tem que se trocar os injetores por garantia ou limpar eles bem. E pelo menos o filtro, tem que tirar o filtro interno e botar um filtro externo de mais qualidade. E aí outro problema crônico desse carro é a bomba da SMG, que é a transmissão automatizada, que essa aqui é uma SMG 3 que eles chamam, é uma transmissão de 7 marchas, e ela tem uma embreagem normal, assim, que inclusive essa embreagem, quando eu tinha a minha, eu indo para o Uruguai, na primeira viagem que eu fiz no meu carro, eu quebrei ela indo para o Uruguai, tive que voltar praticamente sem trocar de marcha, assim, eu trocando de marcha o mínimo possível, porque eu estava dando uns coices para trocar. Mas ela estraga normalmente a embreagem porque o atuador não atua direito, porque falta pressão correta no sistema hidráulico que atua tanto nos garfos quanto na embreagem. E aí diz que o motor da bomba do SMG tem umas escovas e essas escovas perdem pressão e aí desgasta as escovas e ela começa a não dar pressão suficiente. Então ou o pessoal troca a bomba ou eles vão lá e dão uma carga nessas escovas para dar pressão. Então assim, esses são os principais problemas aí que esse motor tem, só que todos eles são meio graves e demorou muitos anos para o pessoal entender como é que tinha que fazer preventivo. E agora que isso já se conhece, tem mão de obra, a gente sabe como é que fazer, ficou bem mais fácil. A gurizada tá aí comendo, agora nós vamos comer um churrasco, Dia dos Pais, e por o dia de hoje está muito bom.
agradeci aí hoje um dia bacana assim, mostrar pro meu filho, tô dando um presente de certa maneira para ele, mas o presente é para mim, né? Porque eu brinco que eu comprei esse carro porque era um dos meus sonhos de novo de ter, mas com a desculpa de dar ele pro Pedro, né? Daqui a alguns anos. Eu vi que pela primeira vez assim o Pedro não digo pela primeira vez, né? Vocês viram já alguns outros episódios que desde o início ele nunca foi muito ligado e cada vez ele está começando a ser mais ligado e hoje ele inclusive pegou uma Mercedes e ficou andando no estacionamento fechado aqui um tempão e isso ali vou dizer que até que me deu uma emoção assim de pai, sabe? Para ver o filho tomando gosto por algumas coisas que a gente gosta, né? Então para quem tem carro aí sabe como é legal esse momento e tô feliz pra caramba aí. Então agora vamos começar a deixar a Mercedes, vamos deixar a BMW em dia, vamos fazer as coisas que tem que fazer, não vou me emocionar, não vou mexer muito nela, não vou botar Supercharger, comando, Fueltech, isso não está passando pela minha cabeça, fiquem tranquilos. Não que eu tenha uma lista pronta de todos esses materiais aí, mas não vou comprar, vou me segurar e vou fazer só o que tem que fazer para ser um carro de dia a dia perfeito. Então, muito obrigado, espero que tenham curtido, até a próxima.